dar mais prioridade à questão de gente no corredor de hospital do que ficar discutindo se gay casa ou não casa. Porque que diferença vai fazer o gay casar ou não casar enquanto o meu pai está no corredor de hospital? Mas o reacionário, mas isso é um absurdo para mim, não é absurdo para eles. O mundo não é só meu, o mundo é meu e é deles. Se eles querem ser felizes assim, que eles sejam. Opa, problema deles. Se alguém me perguntar, você concorda? Não, eu discordo. Discordo, mas respeito. É como, digamos, eu, por exemplo, sou a favor de a pessoa chegar e sacrificar a pobre da galinha na encruzilhada? Não. Não estou aqui justificando o bebum que vai lá roubar a cachaça da oferenda. Ele também está errado. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: eu sou a favor daquilo? Não. Mas agora eu entendo, se eu quero ter a oportunidade e o direito de expressar a minha fé dando um folheto na praça, por que eu vou ser contra ele fazer aquilo ali? Ah, mas aquilo é sujeira, não sei o que lá. Então faz o seguinte, que o governo municipal institua leis, quem fizer a sua oferenda, é de onde? De que centro? De que lugar? Vai ser que data? Vai ser que dia? Não sei o que lá. E aí notificar lá a Yalorixá. Estou dando só um exemplo, estou dizendo que é para fazer isso, né? Notificar lá, olha só, sempre que alguém da sua casa fizer isso, vocês têm a responsabilidade de limpar. Porque o que incomoda a sociedade é a sujeira. É igual a sujeira do cachorro, né, professor? Igual a sujeira dos folhetos que as igrejas podem deixar também. Entende? Porque é o seguinte, eu estou dando folheto, você não é obrigada a ficar com folheto. O certo é você não jogar o lixo no chão. Mas se você jogou o lixo no chão, está o carimbo da minha igreja. Então o que acontece? Eu preciso ser mais seletivo na hora de entregar o meu folheto. Uma das coisas é a abordagem, que a gente muitas vezes não faz. É a evangelização, que muitas vezes a gente não faz. A gente só chega e né? Tipo aquele folheto da dona que traz a pessoa amada em 3 dias. Aí tu vai dando assim, Aí, entende? Então a gente precisa pensar que assim, o mundo, ele não é um mundo só meu. Ele não é um mundo só seu. Entende? E aí, agora, observa bem. Isso não quer dizer que eu discordo dos meus antecessores. Eu concordo com eles. A tradição que eu recebi, para mim, ela faz mais sentido. Entretanto, eu não vou ser tradicionalista. Eu entendo que eu vivo num outro tempo. Como digamos, a minha Bíblia deixa claro que a prática homossexual é pecado. Daí a eu desrespeitar o homossexual é outra coisa. Deu para perceber? A minha Bíblia diz que Deus reprova isso. Mas existem comunidades cristãs que reinterpretam esses textos por uma hermenêutica aqui, né? E por essa hermenêutica eles conseguem ver de uma outra forma esses textos que eu vejo. Então, o que acontece? Tem alguém na minha igreja que quer pegar esse caminho? Filhão, tem igreja inclusiva para você. Então, o que você faz? Vai para lá. Aqui é uma igreja até acolhedora, mas ela não é inclusiva. Ou seja, para vir para cá é uma questão exclusiva, sim. Ou seja, aqui a gente passa por um processo. O próprio texto que fala sobre afeminados e sodomitas, fala dos maledicentes, fala dos outros. E aí o apóstolo fala o quê? Outrora vocês foram assim, mas agora não são mais. Ah, mas tem fofoqueiro na igreja. Tá, tem fofoqueiro na igreja, mas a gente pode pregar contra a fofoca. Por enquanto eu não vi um pregador que fosse proibido de pregar contra a fofoca. Agora, como é que seria para você pregar contra a prática homossexual tendo 2 membros casados, Adão e Ivo ou Eva e Iva? Como é que seria? Ia ficar um negócio meio chato. Entende? Então é um tipo de situação que assim, a tradição é uma coisa, o tradicionalismo é outra coisa. Daí quando, por exemplo, você ser chamado de conservador não é uma coisa ruim. O problema é que as pessoas às vezes confundem conservador com reacionário. Ter tradição não é problema.
Ser tradicionalista é que é o problema. Essa é a questão. Deu para entender? Fala, Marcelo. É mais uma coisa de conteúdo e formato. Por exemplo, você tem essa garrafa aí. Em vez de você pegar o conteúdo e falar que eu não posso tomar refrigerante, você quer trazer a garrafa para mim, entende? Ou em vez de você colocar no meu copo esse conteúdo, você quer trazer a garrafa. Não, essa é a garrafa aqui. Em vez de... E aí é que está a questão, porque, por exemplo, isso aqui é uma garrafa de água e está aqui a marca da água mineral. Só que essa garrafa veio vazia. Eu fui ali no bebedouro do seminário e enchi. Ou seja, a forma diz que é água de tal lugar, mas o conteúdo deixa claro que a água é daqui. A mesma coisa seria se eu botasse água sanitária aqui. A garrafa é de água sanitária, pegando o teu raciocínio de forma e conteúdo. A garrafa é de água sanitária. A garrafa é de água mineral, mas a água é sanitária. Então, o fato de ser uma garrafa de uma água potável não significa que é água potável. E aí qual o problema? O problema é quando a gente fica tão reacionário e tão tradicionalista que a gente acaba perdendo aquela capacidade sedutora de atrair a pessoa pela exposição, em vez de obrigar a pessoa pela imposição. É como Jesus, quando ele fazia: vem e segue-me. E aí, quando ele traz aquele discurso na hora do pão e o pessoal fica chateado, qual é a mensagem que ele fala? E vocês também não querem ir embora, não? Ou seja, vem quem quer. Não quer, vida que segue. Toca o barco, a fila anda, a catraca gira. Agora, em relação a gente, muitas vezes nós queremos obrigar aqueles que não são cristãos a serem cristãos. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é expor o Evangelho. Olha para a minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o quanto a minha vida é diferente. Se você quiser experimentar isso, vem para cá, Brasil, né? E aí, diante dessa situação, a questão da atitude conservadora, né? Meu Deus, cada hora fica pior. O tombo que não é porque ele tomou um tombo agora, quando eu saí do carro, aqui. Já era, morri no dinheiro, já morri, aceita que dói menos. Aí nesse caso, perdeu o Playboy. E aí tem a atitude conservadora, né, que ela corre o risco de ser confundida com reacionária. Tem a reacionária, né, que é o conservadorismo exagerado, opõe-se, não raro, pela violência, a qualquer tipo de mudança das instituições sociais. É a atitude típica do radical de direita, que deseja que tudo permaneça como está, que quer a todo custo manter o status quo, a situação tal como ela é. E aí, o que acontece? É muito comum que eu não vou entrar no caminho de esquerda-direita, porque para mim esquerda-direita mesmo era na época da Revolução Francesa, né? Até porque conservador, a gente vai conservar o que a gente tem para conservar, mas deixa isso quieto. E aí, em relação a isso, né, até porque se bobear, parece que os conservadores que são a esquerda, né? Se a gente for usar o raciocínio da Revolução Francesa, né, os conservadores é que seriam a esquerda, mas aí vai que aparece um modinho aí, vai me dar... Em relação a essa situação, o reacionário é aquele do tipo: eu não admito, eu não aceito, tem que ser desse jeito. E aí, eu não sei se dá para perceber, nem Deus é assim, gente. Nem Deus é assim. A orientação divina é que eu esteja casado com a minha esposa até que a morte nos separe. E se ela ficar sem dente? Até que a morte separe. Se ficar careca? Até que a morte os separe. Se ficar chata? Até que a morte os separe. Se ficar com varize? Até que a morte os separe. Acabou. Agora é o seguinte: digamos que não tenha acontecido nada disso, mas ela pensa diferente de mim. Pastor, é incompatibilidade de gênero. A gente pensa diferente, né? Antigamente as pessoas ficavam casadas com espancamento e filho bastardo. Hoje elas se separam mesmo só com opinião diferente. Mas tudo bem, né? A mudança social. E aí, diante dessa situação, o que acontece?
Deus não vai botar um anjo na porta da minha casa dizendo assim: ó varão, não abandona a tua mulher, senão ai de ti, hein? Não tem isso. Está dando para entender? Ou seja, Deus vai deixar eu pagar a fatura, porque a fatura vai chegar, gente, não tem para onde correr, né? A fatura vai chegar. Outro cara vai criar o meu filho, eu não vou ver o meu filho com a mesma frequência, ou vice-versa, de repente eu fico com ele e ela não fica, e vai acontecer alguma coisa, assim, algumas coisas vão vir pelo caminho, né? Como alguns dizem, né, que o divórcio é como se fosse um luto, porque querendo ou não, é um recado que a vida deu para você, que você não conseguiu, então é um sofrimento, então, ou seja, viver com alguém pode ser um sofrimento, mas esse abandono também é sofrimento. E aí o que acontece? Deus deixa a gente pagar a conta. Agora, sou eu que não, você não vai fazer isso, tá ok? Entendeu? Não, gente, pelo amor de Deus, entende? E assim, como digamos, Deus deixa claro que é reprovável um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. Deus já deixou isso claro, mas na própria trajetória das Escrituras, isso aí faz parte da condição humana, vai rolando, a coisa acontece. Aí raciocina comigo, perdão. Deus deixa isso acontecer. Aí eu vou ser o justiceiro que vai sair por aí com um taco de beisebol para bater em todos os homossexuais. Ô, gente, entende? É um negócio esquisito. Entende? Então, assim, ser conservador é uma coisa, ser reacionário é outra. É como, digamos, eu tenho um compromisso, né? Como ela não gosta quando eu canto para ela, né? Complicada e perfeitinha, né? Então, eu decidi viver com ela. E eu entendo que se o meu casamento não é bom, quem escolheu casar com a Gisélia? Eu. Então, segura a marimba, malandro. Foi você que escolheu. Não foi Deus que botou assim, ó, tem que ser essa daqui. Não foi o pai dela que com um trabuco chegou e falou assim, tu vai ter que casar com a minha filha. Fui eu. E minha sogra ainda falou, se quiser devolver, eu aceito, entendeu? Então, assim, deu para entender? É um tipo de situação que assim, eu tenho esse compromisso, mas eu não vou botar na conta daquela irmã que vive apanhando do marido, que ela fala assim, pastor, não aguento mais. Eu não vou botar isso na conta dela. Sabe por quê? Quem apanha não sou eu, é ela. Eu não vou botar na conta, né, daquele irmão que é bagunçado pela esposa dele, né? E assim, eu não vou botar na conta, porque assim, eu posso estar disposto a perdoar minha esposa, mas eu tenho uma estrutura que talvez ele não tenha, e de repente eu acho que estou disposto, porque eu não passo pelo que ele passa, ainda tem isso, entende? Então, às vezes em nome da tradição, a gente fica tradicionalista, e o próprio Jesus falou o quê? O sábado foi feito por causa do homem, o homem não foi feito por causa do sábado. E aí, por exemplo, a gente precisa, né, ter esse cuidado, por quê? Porque as pessoas são de barro, o mundo não é perfeito, né? E, assim, e nós não somos perfeitos, e às vezes a gente está, em nome, né, do bem, a gente pode estar fazendo um mal, gente, né? E aí, por exemplo, tem atitude reformista ou progressista, é a que vê com agrado a mudança moderada e o desejo de mudança gradativa dos modos de vida existentes das instituições. Então, o que acontece? Se a gente vivesse só entre conservadores e progressistas, a coisa estava boa. O problema é que o progressista às vezes chama o conservador de reacionário e o conservador chama o progressista de extremista ou revolucionário. Então eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a gente já dá um nome feio para o outro porque a gente discorda do outro. E a resistência continua. Tá dando para entender? E aí já é consciente, porque às vezes você sabe que o cara não é tão ruim, mas você aumenta porque tu quer prejudicar o cara, entende? Exatamente, é mais ou menos por aí. E aí o que acontece? Por exemplo, se a gente for observar, né, a gente, e uma outra coisa, que assim,
desculpa se pegando o seu raciocínio, né? E tô retrucando apenas ao Daniel Lucas, tá bom, gente? Só ele que eu tô retrucando. Por exemplo, em contrapartida também, né? Dizer que a gente, né, tá tirando o comunismo do país, também não é um negócio muito coerente. Por quê? Porque o comunismo, utopicamente falando, tal qual Marx, nunca existiu aqui no Brasil, né? E assim, tá dando para calma, eu só tô falando do nosso exagero aqui, só isso, exatamente. E aí, por exemplo, o socialismo, né, de morte a homossexuais, coisas do tipo, também não aconteceu no Brasil. Tá dando para entender? A gente flertou, a gente namorou, né? A gente rolou um clima, a gente ficou, entendeu? Foi uma coisa mais ou menos assim. E aí, sabe o que a gente faz? Mas a gente exagera o outro. É como, por exemplo, eu usei o exemplo aqui do início, do Cláudio chegando querendo bater palma na igreja tradicional. E aí, o que o Cláudio começa a dizer? Que essa igreja é de gente fria. Ele exagerou. E o que o pessoal aqui quer dizer? Que ele não é batista de verdade, ele é pentecostal querendo mudar a doutrina da nossa igreja. Ou seja, a gente faz o exagero para deixar o outro vendido. E isso é consciente. E isso é maldoso. Tá dando para entender? E nesse negócio, seja para o avivamento, seja para o resfriamento, seja para o que for, tem maldade. Tem maldade. Aí o que acontece? Estamos mudando a igreja? Estamos. Ah, você agora pode pular porque você tem liberdade. Se eu tenho liberdade, então deixa eu ficar sem pular. Entendeu? Ou não, o culto da gente é com decência e ordem. E qual o problema do meu aleluia? Então, o problema da gente não é palma ou falta de palma. O problema da gente é falta de comunhão, é falta de respeito, é falta de amor, é falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. E aí eu entendo que é a importância do equilíbrio. Porque se você está no culto batendo palma, então se você não fizer isso, você não está no chão. Entende? Você não gosta. Tá dando para entender? A gente precisa ter a ideia de que assim, é que nem tem aquele camarada que quando ele gosta da pregação, ele, aleluia, né, pá? E tem aquele que quando gosta da pregação, ele faz assim. Pô, o cara tá sentindo, ele tá gostando, só que ele tá... O outro não, o outro sabe, quer, né? Quando estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, ai, eu tô maluco, né? Então assim, cada pessoa tem seu temperamento, seu jeito, você não é obrigado a concordar, mas agora, que tal respeitar? Quanta coisa a gente faz, né, que assim, não é prioridade para Deus, mas Deus releva porque não chega a ser pecado. Olha só, tudo bem, mas assim, a mudança social que você observa, ela muitas vezes na sociedade, ela gera uma libertinagem. Então assim, querem se romper com o profissional, mas querem romper para gerar uma libertinagem, para gerar justamente esse confronto reacionário de não aceitar o próximo, a opinião do outro próximo. Essa afronta. Então assim, tá chupando isso, cara, extremo, aí realmente o tradicional tem que se levantar, não é assim. Por exemplo, a reação da família nuclear, pô. Querem tirar, não é mais o dia do pai, o dia da mãe, quer dizer, a data festiva do pai. Então, isso que gera problema. E aí, vai por esse lado, aí realmente. Então, aí seria o progressivo. Amigo, brother. Aí o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Você viu que ele ficou calado, quando você falou ele fez coro, e quando eu falei, Aí o que acontece? O problema é que, se você observar bem, vamos pensar o seguinte, tem a questão da família nuclear, como você falou, a família pai, mãe, filho, filha, aquele negócio todinho bonitinho, só que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem alguns desdobramentos. Temos a mãe solteira, temos a viúva, temos os pais falecidos e a avó que faz o trabalho da mãe, temos a mãe responsável que sai, some e a avó toma conta, temos, por exemplo, o tio que assume os sobrinhos, nós temos várias situações,
o pai que de repente foi abandonado com a mãe que fugiu com o caminhoneiro, e aí ele está cuidando dos filhos, aquela coisa todinha. Assim, existem os desarranjos que aconteceram pelo caminho, e que essas pessoas, infelizmente, também elas foram discriminadas pela família tradicional, que muitas vezes era hipócrita. Às vezes a família estava bonitinha, mas o pai abusava da filha. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, daí onde eu toco na tecla, da importância da gente não ter aquela ideia de que existem mocinhos. Não existem mocinhos. Porque o que acontece é que, assim, essa família que eu quero para o meu filho, ela é composta por um camarada que está há 21 anos querendo viver com a mesma mulher, e uma mulher que está há 21 anos querendo viver com o mesmo cara. E que, por exemplo, entendem que os bombardeios da mídia são sedutores, ilusórios e mercadológicos. Mas não é todo casal que vê da forma que a gente vê. E que muitas vezes vão ser bombardeados por frases repetidas em novelas e músicas diferentes, de que ninguém pode mandar no coração. Muitas pessoas, né, que assim, veem a glamorização da produção independente. Casar para quê? Por que o papel passado se a gente tem a união de almas, né? Então o que acontece? Diante de todas essas situações, a gente tem a desconfiguração. E aí qual o problema? O problema é que às vezes as pessoas da família tradicional, às vezes não está sendo tão tradicional assim, como eu disse. Você, por exemplo, como líder cristão, você vai lidar com situações de gente que está com 40 anos e não consegue esquecer do pai que apalpou quando era pequeno. Está dando para entender? Então, ou da mãe que fingia não perceber o padrasto fazendo gracinha. E a família era bonita, era tudo direito. E de repente a outra largou o marido porque o marido não prestava, ou largou o padrasto, né, porque o padrasto não prestava. Então existem várias situações. Eu entendo que o problema é glamorizar as novas configurações e demonizar a outra. Esse é o caso. Então assim, como eu disse, quando você rotula o outro como assim, eu estou do lado do bem, o outro está do lado do mal. Eu entendo que assim, como eu já disse, para mim, bom, só do céu para cima. Do céu para baixo, é todo mundo vilão precisando ser transformado pelo sangue de Jesus, né? Mesmo que faça em nome de Deus, entende? Então, eu tenho minhas ressalvas. E aí, até porque o próprio Jesus, as pessoas que eram mais criticadas por ele, eram os religiosos, né? Não era bandido, não era prostituta, não era esse pessoal, era religioso. E detalhe, quem contribuiu para ele para a cruz foram religiosos também. Então, esse tipo de situação, a gente tem que ver, né, com uma certa cautela. Cautela, só isso que eu estou dizendo. E aí, em relação ao extremo, por exemplo, o movimento LGBT, quando, digamos, eu sou obrigado a chamar o Pablo Vittar de ela. Entende? Aí o que acontece? Já está vindo no meu espaço individual. Pelo amor de Deus, você quer ser ela, o problema é seu. Agora, eu sou obrigado a te ver como ela, se você não é ela. Entendeu? Então, aí o que acontece? Esse tipo de coisa é que eu acho que já é demais. Entretanto, eu não posso negar. Quantas vezes a gente viu zoaçãozinha e piadinha em relação a pessoas de trejeitos? Às vezes a pessoa nem era. Eu já conheci um pessoal que assim, o camarada falava meio mole, mas jantava até a mulher dos outros. E tem aquele camarada que fala grosso, mano, e quando vai ver o cara tá jogando em outro time. Então, assim, só que as pessoas fazendo piada, caçoando, desmerecendo. Por exemplo, fulano é promíscuo porque ele é homossexual. Às vezes o cara é hétero e é promíscuo. Às vezes o cara é homossexual e vive só com uma pessoa. Então, aí, nessa hora, alguém me escuta e faz o quê? Tá defendendo a bicharada. Não é. Eu só estou dizendo que, assim, eu preciso odiar o pecado. Mas assim como eu quero ser aceito e quero ser amado, apesar das minhas imperfeições, eu tento fazer isso com os outros. Entende? Por isso que, assim, eu tô na igreja tradicionalíssima. Pô, eu não aceitei ir para essa igreja. Vamos caminhar, o mais importante é eu amar esses irmãos. Ou fui para a igreja do pula, vem para a nossa turma, com Jesus é mais legal. Beleza, talvez eu não pule.
De repente eu dou aquele pulinho assim, né? Dá vontade de pular, eu faço só assim no calcanhar para não ficar mal, né? No constrangimento social. Aí você, pô, tá ali fazendo a média, de boa. Agora, e detalhe, são meus irmãos, são meus amigos. Na hora do desemprego, eles me ajudam com bolsa de compra. A gente ora junto, a gente faz e acontece tudo tal. 85. 87. Eita! Aí que acontece? Oi. Eu vejo assim, educação social e respeito. Eu posso tomar para ele. Mas se o companheiro não quer tomar para ele, o problema é dele. É por aí. E eu detalhe. Eu sou respeitar ele é obrigado a me respeitar. E a coisa... Mas se ele também não quer me respeitar, eu me desvio dele, acabou. E a coisa mais legal é a seguinte, por exemplo, eu até fiz essa citação ontem numa igreja que eu estava ministrando uma aula. Eu falei assim, quer ver uma coisa? Imagina, a irmã fulana vai lá no salão da Cremilda e a Cremilda faz um milagre no cabelo da irmã. O que acontece? As outras irmãs no domingo vai chegar nela e vai falar assim, menina, quem fez isso? E aí ela vai começar a falar, vai dar endereço, vai não sei o que, vai não sei o que lá. Agora, se essa irmã falasse assim, olha, você tem que ir lá na Cremilda, porque se você for na Cremilda, sua vida vai mudar, não sei o que, não sei o que lá. Mas o cabelo está daquele jeito. Entende? Eu entendo que a gente, como igreja, a gente perde nisso. Porque a gente deveria expor como se nós... Lembra? Cartas vivas de Cristo. Nós, como bom perfume, nós transparecemos o poder do Evangelho fluindo na nossa família, no nosso trabalho, né? Aquele negócio todinho e tudo tal. Pô, beleza. Agora o que acontece? A gente às vezes vive igual ou com a vida mais torta do que o ímpio, que a gente fala que vai para o inferno, e a gente quer porque quer que ele defenda os mesmos códigos que a gente, quando a gente defende os códigos, mas não vive muitas vezes os códigos. É que nem, por exemplo, defensores da família, que, poxa, gente, não vou falar para não ofender ninguém, tá entendendo para entender? É um tipo de coisa que, assim, pelo amor de Deus, eu defendo minha família não é com discurso, é honrando minha esposa. É assim que eu defendo a minha família. Eu defendo minha família cuidando e protegendo do meu filho. Aí sim, depois eu falo alguma coisa. Agora eu vou ficar com a metralhadora para todos vocês e não tomo conta da minha vida. Aí eu lembro do meu pastor postando no perfil da filha dele: antes de salvar o mundo, arruma sua cama, né? E aí o que acontece? Para a gente fechar aqui, né? A gente tem a atitude revolucionária, né? Que é aquela transformação profunda e imediata com emprego de métodos violentos. E no sentido de mudar o status quo, como por exemplo aquela revolução armada, né, que os esquerdistas fizeram lá para a década de 60. Então, assim, não era uma ideia, né, a ser difundida, mas era um negócio para ser feito na marra. Então, tanto ser reacionário, que é um negócio na marra, quanto ser revolucionário, que é um negócio na marra, não é adequado para ninguém, nem na igreja, nem na política, nem na sociedade, né? A gente vai trocando ideia, a gente vai batendo papo, e as consequências são que, como nós falamos aqui, as invenções e a difusão cultural suscitam as modificações nos costumes, nas relações sociais e nas instituições, né? Então, com o advento da internet, o que acontece? Eu estou fazendo aqui o vídeo. Ah, professor, eu não pude assistir as aulas. Você pode assistir o vídeo. Ah, mas eu não tenho internet. Existe Lan House, né? Então, ou seja, mas eu não tenho tempo. Aí já não tem mais a ver, entendeu? Porque assim, aqui você teria que pegar o ônibus, chegar aqui, ficar aqui até 10 horas da noite. Agora, com a internet, de repente você vai deixar de assistir um filme, vai namorar menos tempo, você vai jogar menos bola, você vai fazer alguma coisa menos, né, para aquilo ali, né, e assim por diante. E aí, a invenção da televisão, por exemplo, influenciou o lazer, a política, a educação, os hábitos familiares, a propaganda. Hoje, por exemplo, é muito mais jogo você fazer propaganda no celular do que no outdoor. Porque até o motorista, em vez de olhar para o outdoor, ele vai olhar para o celular, não devia, enquanto está dirigindo. E aí, né, as mudanças gradativas que procuram melhorar as instituições, sem destruí-las, sem romper com os costumes, são chamadas reformas. A mudança social profunda e violenta que destrói ou procura destruir a ordem social existente, substituindo-a por outra contrária, chama-se revolução.
As mudanças bruscas, profundas ou muito aceleradas podem ocasionar a desorganização social. É o que normalmente ocorre nas revoluções. Então, que a gente possa, né, pensar nisso daí. Vamos lá para o nosso intervalo e que a gente tenha cuidado, né? Quer bater palma? Vai para uma igreja que bate palma, tá entendendo? E assim, joga aberto com o irmão que está chegando. Ou então, assim, vamos conversar e ver que o mais importante é o amor. E palma é só cultura. Quem não tem braço, como é que vai adorar a Deus? Entende? Então, vamos levar de boa, tem coisa mais séria. Né? E aí, eu não sabia não. Tem Ié por lá? Ah, entendi.